Deixa eu pensar com vocês aqui sobre o seguinte assunto. Três versículos que eu quero ler com vocês. O primeiro versículo está em Marcos, capítulo 9, versículo 16, que fala assim: perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Aí Marcos 9:33, Jesus outra vez pergunta: o que vocês estavam discutindo no caminho? Outro versículo, Lucas 21, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Lucas, para colocar na tela aí, a Valéria colocar na tela, está em capítulo, Lucas está referindo-se, está no capítulo de número 21, aleluia, capítulo 24, o versículo 17 de Lucas. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Esse versículo combina também, se eu puder combinar esse versículo, com Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, fala assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que eu hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços, prenda-os na testa, escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Então, o que Jesus estava aqui perguntando está como um mandamento, Está no livro de Deuteronômio. Então, o assunto que eu queria desenvolver com os irmãos hoje é os assuntos da nossa caminhada. Os assuntos da nossa caminhada. Baseado nisso, eu quero informar o seguinte, que Jesus sempre trabalhou com a seguinte metodologia: perguntas e respostas. Jesus trabalha com essa metodologia. Ele pergunta ou ele responde. Com base nas perguntas e nas respostas, ele faz as suas afirmações. Então é muito interessante a gente observar as perguntas de Jesus, porque todas as perguntas que Jesus faz é de ordem teológica, tem alguma coisa muito mais importante do que a mera pergunta. Jesus quer fazer alguma coisa além disso. Então, na verdade, é muito comum a gente na Bíblia encontrar, por exemplo, portanto, Jesus perguntando, Jesus respondendo. Agora, o que a gente pode concluir é o seguinte: o que nós conversamos em nossa caminhada interessa para Jesus. Isso é o que nós concluímos. O que nós conversamos em nossa caminhada interessa para Jesus. Interessa também para o próximo, interessa para os céus, interessa para o Espírito Santo. Os assuntos da nossa caminhada, Jesus, além de querer saber o que nós estamos conversando, que você está discutindo, que vocês estão conversando, com o assunto que vocês estão discutindo, além de saber, Jesus usa os assuntos que nós discutimos para nos avaliar, sabe? Nós somos avaliados, portanto, de acordo com as perguntas de Jesus. Ele quer nos avaliar os nossos sentimentos, avaliar os nossos conceitos acerca da pessoa dele, Ele quer avaliar o estado da nossa alma e o grau de envolvimento nosso com o seu reino, Então, as perguntas têm essa proposta, E
E a pergunta tem como objetivo é como nós estamos entendendo o reino de Deus. Como nós estamos entendendo o reino de Deus. Essa é a proposta das perguntas, né? Então, preste bem atenção. Nós somos avaliados por aquilo que nós conversamos. Por aquilo que nós conversamos. As nossas conversas podem alterar as nossas emoções, a minha, a quem conversa e aquele que ouve, né? Pode alterar. Essas nossas conversas podem alegrar e podem entristecer também ao mesmo tempo, né? As nossas conversas podem trazer esperança, também trazer desânimo. Pode trazer esperança, mas também pode trazer desânimo. O correto é que a gente converse sempre coisas boas, coisas agradáveis, coisas construtivas, coisas inteligentes, né? Coisas abençoadoras, coisas encorajadoras e assim por diante. Esse é o correto, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, versículo 33, o seguinte: não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, conversa tola, conversa indevida, conversa fútil, conversas que não tem nenhum sentido, nenhuma aplicação, né? Destrutiva, que provoca tristeza, que destrói verdade, destrói esperança, né? A fofoca, falar mal do irmão, né? E assim por diante. São conversações que provocam tristeza, provocam nada de bom. Então, Jesus interessa por a gente por causa disso. Então, as nossas conversações, as nossas conversas, né? Na nossa caminhada, domina ou expressa o que domina os nossos corações, né? Os nossos pensamentos e as nossas motivações. Então, o nosso coração, o nosso pensamento e nossa motivação está revelado naquilo que a gente conversa, né? Há uma expressão popular que diz assim: o peixe morre pela boca, né? O peixe morre pela boca. Às vezes falar o que não pode falar o que não devia falar, pode custar caro, né? Aí a gente às vezes tem esse mal assim: vamos reunir para jogar a conversa fora, né? Ora, reunir para jogar a conversa fora, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? As nossas conversas, nossos assuntos mostram muito das nossas conclusões pessoais, o que nós pensamos um do outro, né? Pensamos da igreja, pensamos do pastor e assim por diante, né? As nossas conversas revelam os nossos pensamentos e o nosso entendimento sobre a fé, né? Sobre a espiritualidade. Então, a gente tem essas razões. Então, as perguntas de Jesus têm um objetivo, uma razão teológica. Uma razão teológica. Aliás, Jesus, ele foi um expert na arte de pergunta e resposta. Ele usou essa metodologia muito precisamente, né? Precisamente, pergunta e resposta. Uma pergunta sincera exige uma resposta sincera, não é? Uma pergunta verdadeira exige uma resposta verdadeira. Uma pergunta inteligente exige uma resposta inteligente. Então, nesta noite aqui, eu queria que você entendesse que Jesus trabalha muito com a gente sobre isso. Pergunta. Jesus resolveu muitas questões e trouxe muitos ensinamentos, trouxe muito esclarecimento acerca da espiritualidade, da sua palavra, da sua pessoa, do seu ministério, baseado numa pergunta, né? Ou também assim, uma pergunta que ele fazia para alguém, para aquela pessoa despertasse para querer dar uma resposta que pudesse lhe trazer uma bênção, lhe trazer uma vitória, lhe trazer alguma coisa de especial que estava esperando. Então tem algumas perguntas na Bíblia que a gente, assim como a pergunta: o que vós estavam discutindo no caminho, ela é para mim, não é para mim? Ou não é? Prova que Jesus está preocupado com que a gente, prova que ele está preocupado com aquilo que a gente discute, que a gente conversa na nossa caminhada, né? Isso é uma coisa real. Então, se esse fato, essa insinuação de Jesus interessa por aquilo que nós conversamos,
interessa por aquilo que nós estamos falando, nós estamos discutindo, né? Aí tem algumas perguntas que eu queria que você aplicasse para você mesmo. Porque tem pergunta que Jesus faz, ela não foi feita só para aquele momento ali. Ela é atemporal, sabe? Ela transpôs o tempo, transpôs as gerações, transpôs os anos, transpôs as décadas, transpôs os séculos, né? Está presente no nosso dia de hoje. Então, eu tenho algumas perguntas que a gente precisa, a gente ter graça para responder, né? É assim, com muita convicção do que Jesus interessa na gente. Primeira pergunta aqui, que Jesus, uma das perguntas que eu anotei aqui, eu queria que você entendesse como fosse para você. É assim, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Veja bem, essa pergunta não está desatualizada, essa pergunta é teológica, essa pergunta é presente. Então, essa pergunta é para hoje, é para agora, né? O que tu queres que eu te faça? Diz Jesus para você. O que queres que eu te faça? Aí depende da sua resposta, né? Depende do seu entendimento, da sua capacidade, da sua percepção de responder esta pergunta. Agora eu posso afirmar que essa pergunta, ela é atualíssima, sabe? Imagina você querendo: Jesus, fala comigo, Jesus. Aí você está desesperado, não tem. Aí você abre a Bíblia, aí está lá em cima: o que queres que eu te faça? Você não ficaria totalmente, meu Deus, falou comigo, ou não era? Não é verdade? Então, deixa eu falar para você assim, é como se fosse você abrindo a Bíblia e surpreendendo com essa pergunta. É isso que eu quero que o Espírito Santo permita que eu seja para você nessa noite, sendo esse canal de perguntar o que Jesus quer te perguntar, tá? Então, olha bem para mim e eu te digo: o que queres que eu te faça? Disse Jesus. Amém? A resposta é com você. Que você precisa, que você necessita, que você está buscando, que você carece, não é? Nessa pergunta aqui, Jesus perguntou para um cego: eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. Eu quero que você entenda o seguinte, que quando Jesus pergunta para a gente, Ele espera que a gente responda, não seja nós tornamos vã, inútil a pergunta que Ele faz. Então, a primeira pergunta aqui que eu quero que você receba como uma palavra do Senhor para a sua vida, né? Se você tem fé para acreditar em milagres, você tem fé para acreditar que Jesus está entre nós, se você acredita que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade, a pergunta que soa agora no seu coração é essa: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu quero, ao som de uma música aí, quero pedir para você curvar sua cabeça aí e responder para Jesus essa pergunta: o que tu queres que eu te faça? Acredita que é Jesus te perguntando. Inicia um diálogo com Jesus nessa noite. Inicia uma conversação com Jesus, um intercâmbio com Jesus, baseado nessa pergunta que Ele te faz. Aleluia, aleluia. O que queres que eu te faça? Aleluia. O que queres que eu te faça? Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. A segunda pergunta que eu quero fazer com você, a pergunta que Jesus fez quando levaram para ele o filho de uma pessoa que estava endemoniado, que não tinha quem curasse aquela situação. Era
um sofrimento que perseguia aquela casa por causa daquele filho. Levaram aquele filho para os discípulos orar, não conseguiram expulsar aquele demônio, levaram para Jesus. Jesus fez uma pergunta. Essa pergunta eu quero usar ela aqui para você nessa noite, como palavra profética do Senhor para a sua vida. A pergunta que Jesus fez diante daquele sofrimento daquele casal, daquela família, por causa daquele filho. A pergunta foi assim: há quanto tempo está assim? Raciocina comigo. Jesus chega para aquela família, leva o seu filho, que estava dando problema, sofrimento, luta. Aí ele leva para o discípulo, não consegue expulsar o demônio. Aí ele chega para os pais e fala assim: há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo você está assim? Que Jesus está dizendo? Há quanto tempo você sofre sem socorrer a mim? Há quanto tempo você convive com essa peleja, com essa luta, com essa tragédia, sem socorrer a mim? Há quanto tempo você desgasta a sua vida, os seus dias, sem me buscar? Aí Jesus pergunta: há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo? Quanto tempo eu estou sofrendo? Há quanto tempo estou triste? Há quanto tempo estou amargurada? Há quanto tempo eu não consigo prestar um culto verdadeiro ao Senhor? Há quanto tempo o meu problema está dominando a minha vida? Há quanto tempo eu estou embaraçado nos caminhos da vida? Jesus pergunta: há quanto tempo? Essa resposta, Jesus perguntou, que ele deu a exortação da seguinte forma: ô geração incrédula, ô geração incrédula, eu estou aqui, vim trazer a bênção, porque vós sofreis ainda? Há quanto tempo vocês passam essa sofrência? Por quê? Eu quero que você entenda o seguinte: se eu acredito em Jesus piamente, firmemente, o que Ele é, o que pode fazer, irmão, enquanto tempo eu estou assim, tem que acabar. Eu estou assim, Senhor, tem um ano. Meu Deus do céu. Eu estou assim, tem 6 meses. Eu estou assim, tem 10 anos. Meu Jesus. Eu quero que você entenda, o Jesus que interessa, que preocupa, que interage com aquilo que nós conversamos, está me perguntando assim, sabe por quê? Ele exige uma resposta sua. Há quanto tempo você está assim? Que se você acreditar que essa resposta, essa pergunta é para você, você hoje vai encerrar esse ciclo de vida negativa. Hoje você vai encerrar esse histórico de vida negativa. Você vai encerrar esse período aonde falta alguma coisa real da parte do Senhor nosso Deus. Há quanto tempo você está assim? Mas eu quero fazer outra pergunta aqui que Jesus fez. Mateus capítulo 9, 27. Essa aqui é tremenda. Essa aqui mexe com a gente. Essa aqui insulta a gente. Jesus perguntou assim: você crê que eu sou capaz de fazer isso? Está lá Mateus 9, 27. Você crê que Jesus, eu sou capaz de fazer isso?
Essa pergunta é para você, irmão. Essa pergunta é Jesus te perguntando. Agora, por favor, não dê resposta vazia para Jesus. Jesus sabe todas as coisas, tá? Você crê que Jesus é capaz de fazer isso que você está precisando, está necessitando, está buscando, está pedindo, você crê? Se você acredita, Jesus vai fazer. Jesus pode fazer. Jesus quer fazer. Jesus está fazendo agora, na vida de quem crê. Se tu creres, tu verás a glória de Deus nesta noite. Se tu creres, tu verás a glória de Deus nesta noite. Porque Jesus está me perguntando: Daniel, você acredita que eu posso fazer isto? Aleluia. Você acredita que eu posso fazer isto? Aleluia. Se você acredita, irmão, vai acontecer milagre. Se você acredita, acabou. Se você acredita, o hino foi cantado aqui. O Anderson cantou aqui. Se me faltar o chão, se faltar debaixo dos meus pés o chão, não vou depender de outra coisa. Não vou esperar outro chão aparecer, não. Eu vou crer que Jesus vai fazer eu caminhar sobre as águas. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Você crê que eu sou capaz de fazer isto? Eu quero usar mais uma pergunta aqui. Interessante, quando Jesus foi sepultar, foi ressuscitar Lázaro, né? Depois de 4 dias sepultado, Jesus chega, Maria e Marta em desespero. Se o Senhor tivesse aqui, Jesus, não teria isso acontecido. Aí Jesus escuta todo mundo chorando, naquela chegada dele 4 dias depois. A pergunta foi essa: onde colocaram? Onde o colocaram? Onde sepultaram Lázaro? Essa foi a pergunta que Jesus fez. Veja bem, ele não perguntou nada mais. Como que foi, Maria? O que aconteceu? O que vocês fizeram para... O que aconteceu? Vocês usaram algum remédio? O que aconteceu? Qual foi a consequência? Não. Jesus perguntou: onde vocês o colocaram? Essa pergunta, irmão, tem um ensino teológico fantástico. Tem um ensino teológico aplicável para mim e para você, teológico. Sabe por quê? Vamos usar Lázaro como sendo o nosso sonho. Vamos a Lázaro como sendo Lázaro, assim, o nosso alvo de vida. Vamos usar Lázaro como fosse a nossa esperança maior. Tá? Aí, Maria e Marta amavam seu irmão, o irmão adoeceu, morreu e o sepultou. Quando a gente aplica isso aqui nos dias atuais, é quando a gente está sepultando nossos sonhos. A gente está sepultando a nossa esperança. A gente está sepultando os nossos ideais espirituais.
Aí Jesus chega para a gente e não quer saber por quê. Não quer saber quem fez, quem foi o culpado. Ele não quer saber as suas razões. Ele quer saber se você está disposto a levar ele onde você o sepultou os seus sonhos. Sabe por quê? Onde você sepultou os seus sonhos, onde você sepultou os seus ideais, onde você sepultou os seus alvos maiores de vida, Jesus quer ir lá e ressuscitar de novo. Ouviu? Ressuscitar de novo. Onde você colocou os seus sonhos, onde você colocou o seu ministério, onde você sepultou a sua carreira espiritual, onde você sepultou os seus dons. Aí Jesus, onde você colocou isso? Eu quero ir lá, quero mandar tirar a pedra e mandar sair para fora, tornar evidente que os sonhos, os ideais, as esperanças, os dons, o ministério estão outra vez vivos para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia! Onde o colocou? Tá bem, irmão? O segredo está na resposta. Quando não respondemos a pergunta que Jesus faz, alguma coisa está acontecendo com a gente. Ou a resposta que nós iríamos dar não era uma resposta boa, ou então a resposta era de vergonha, não seria bom que ninguém soubesse. Ou não temos resposta, calamos para a pergunta de Jesus, ou a nossa resposta é inconveniente, ou então ficamos com vergonha, desconfiados, incrédulos, para responder a Jesus. Aleluia. Agora veja bem, eu queria que você estivesse entendendo aqui onde eu quero chegar, porque os assuntos pertinentes à nossa vida, à nossa caminhada, esses assuntos precisam interessar para Jesus. Precisa interessar para Jesus. Precisa ser mais edificantes. Precisa ser mais dignos de ser compartilhados, sabe? Os assuntos nossos têm que interessar mais o reino de Deus. Tem que revelar a nossa nobreza, né, do nosso caráter cristão. Os nossos assuntos precisam glorificar ao Senhor. Gente, tem gente, você conversa com ele, 5 minutinhos você sai triste. Tem gente que você vai conversar com ele, sai revoltado, porque ele fala do governo, fala de todo mundo, não sobra ninguém presta. Tem gente que você vai conversar com ele, rapaz, você vê que não é possível. Se estiver acontecendo o que essa pessoa está falando, acabou o mundo, não presta mais não, acabou. Irmão, as nossas conversações, quando Jesus perguntou para aqueles discípulos de Emaús, o que estão discutindo no vosso caminho? O resultado daquela conversa, Marílio, daqueles 2 discípulos, aquela conversa que eles tinham com o outro, rapaz, estava enfraquecendo a fé e a esperança deles. Está acabando. Estava tirando a confiança na promessa. Estava afastando passo a passo da comunhão da igreja e dos irmãos. Gente, e era assunto teológico. Era assunto teológico. Eles diziam, estava vivendo o passado, diziam, nos falavam, nos prometiam.
Aleluia. Eu queria que você entendesse o seguinte: tudo que nós conversamos, nós falamos, são sementes de emoções, são aspectos da alma, são reflexos do pensamento e dos sentimentos. Nos edifica ou nos contamina, nos alegra ou nos entristece, nos ajuda a crescer ou nos faz diminuir. Agora, quando Jesus está trabalhando com essa metodologia de pergunta e resposta, né? A gente precisa o seguinte: nas minhas respostas, terão que ser respostas para Jesus, que mostra que eu estou disposto a vencer todas as minhas falhas e fraquezas, a vencer os meus desafios, a resistir tudo que possa ser contrário, a declarar que não serei vencido, né? E assim por diante. Falar das bênçãos do Senhor, que seja a marca da nossa caminhada. Irmãos, tem muito crente destruindo a fé dos seus filhos, sentado na mesa, falando de Jesus, falando da Bíblia. Tem muitas famílias que estão criando um enfraquecimento espiritual para sua família, sentado na mesa, falando do pastor da igreja, falando da igreja e assim por diante. Vocês não sabem o prejuízo que vocês dão para a geração. Quando vocês sentarem na mesa, andar pelo caminho, quando vocês estiverem conversando em qualquer lugar, aprenda uma coisa: o nome de Jesus precisa ser glorificado através da sua fala. A ideia é essa. A ideia é essa. Olha, as marcas de Cristo, mais uma vez, verás a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. A conversa de quem não serve a Deus não me interessa, me faz mal. Agora, o pior das coisas é ouvir conversa que faz mal de quem serve a Deus. Me servindo a Deus, a sua conversa não faz diferença, meu Jesus. Então veja bem, as bênçãos advindas das conversações da nossa caminhada. A conclusão: faça da pessoa de Jesus o seu melhor assunto. Faça da pessoa de Jesus o seu melhor assunto. Fale mais daquilo que te dá esperança, aquilo que te fortalece a sua fé e dos seus irmãos, daquilo que te encoraja a prosseguir e aquilo que reafirma as promessas que você acredita que tem através de Jesus. Então, eu quero concluir aqui essa minha palavra. Essa minha palavra dizendo o seguinte: Jesus, a metodologia de Jesus é pergunta e resposta. Ele pergunta, responde, ele afirma. Então, eu queria que você entendesse o seguinte: nessa noite Jesus quer a sua resposta às perguntas que ele faz para você, não é? Porque ele quer fazer uma afirmação para a sua vida. Ele quer fazer uma afirmação para nós. E a afirmação que Jesus quer fazer para nós, nessa metodologia, pergunta e resposta, é coisa forte. É coisa forte. Aí eu quero que você fique de pé, por favor.
Quero que você fique de pé. Que você ouviu as perguntas que eu invoquei aqui na Bíblia para servir de instrução para nós, né? Instrução que eu fiz só o que você quer que eu te faça. Há quanto tempo você está assim? Onde o colocaram? Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Então, bem, conforme a sua resposta tem uma afirmação. A primeira afirmação foi essa: hoje mesmo, tu verás a glória de Deus. Pode ser afirmação: assim como tu creste, serás com você. Pode ser uma afirmação: não temas, meu filho, eu sou contigo por onde queres que andares. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te abençoo, eu te curo. Eu abro as portas da bênção para você. Irmão, a afirmação de Jesus para a gente depende da resposta que a gente dá para Ele. Se a pergunta que Jesus fez para você, o que queres que eu te faça? Você respondeu certo? A resposta é essa: eu te curo, eu te abençoo, eu te restauro, eu resolvo esta questão hoje para você. Se a pergunta que Jesus fez, há quanto tempo você está assim? A afirmação é essa: hoje termina esses dias maus na sua vida. Hoje está encerrando esse ciclo de fracasso e tristeza na sua casa, né? Se a pergunta que Jesus, como você colocou, se você colocou, hoje eu estou ressuscitando os seus sonhos, os seus ideais, a sua esperança. Aí eu quero encerrar com uma pergunta que Jesus fez para Pedro. Essa pergunta para Pedro foi tremenda, porque ela também serve para nós. Pedro, depois de Jesus ressuscitar, ele bem incrédulo, falou para os seus colegas discípulos: vamos pescar? É melhor que ficar aqui. Esse contexto aqui de medo, vamos pescar melhor. Foram pescar. Está lá pescando. Jesus aparece com o peixe na mão, manda eles preparar o peixe e o pão. Jesus faz uma pergunta para Pedro. Bom que faz uma pergunta 3 vezes. Pior é isso. Agora, imagina bem se fosse para você essa pergunta, né? Que, na verdade, Pedro estava acabado, estava desviado, estava tristonho, estava deformado, estava assim, quase desistindo da coisa. Aí Jesus pergunta: Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Aí Jesus a terceira vez pergunta: Pedro, tu me amas mesmo? Aí Pedro não aguentou. Abriu o coração, começou a chorar. A emoção veio, a alegria veio. Ele pensou a vez, falou de coração: tu sabes que eu te amo. Irmão, deixa eu falar para você. Nesta noite, você precisa responder para Jesus essa pergunta. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente falar comigo, não. Mas vou lá no seu cantinho, lá por amor a você mesmo. Jesus está te perguntando 3 vezes: você me ama? Mais do que este mundo? Mais do que as coisas dessa terra? Você me ama mais do que os bens materiais? Você me ama mais do que as coisas que coloridas, essas ilusões da vida? Você me ama mais do que a casa, o carro, o dinheiro, o patrimônio? Você me ama mais do que isso? Você me ama mesmo? Você me ama mesmo? Aí se você responder essa pergunta,
com sinceridade, Jesus vai te falar assim: então seja abençoado, vou te usar outra vez, vou te renovar outra vez, vou fazer de você um instrumento e um vaso para a glória do meu nome aqui na terra. Aleluia. Eu quero mais uma vez insultar você, quero confrontar você, mais uma vez. Feche seus olhos. Imagina, faz a cena aqui, se você nos seus delírios, nas suas sofrimentos, nas suas angústias, nas suas decisões, nas suas frustrações, nas suas questões pessoais, Jesus aparecesse para você e falasse: meu filho, você me ama mais do que tudo que você está vendo aí. Você me ama mesmo? Mas você me ama de verdade? Ai, meu irmão, se a resposta sua nessa pergunta for vazia, você decepciona Jesus. Se a sua resposta nesse particular for uma resposta insincera, você decepciona Jesus. Mas se a resposta for verdadeira, fique sabendo que Jesus ficará com o coração tremendamente contente com a sua resposta e vai te visitar poderosamente nesta hora, e vai te visitar poderosamente com a bênção, vai te visitar poderosamente com o manifestar do seu Espírito, vai manifestar poderosamente agora na sua vida, de tal maneira que você vai ver tudo diferente, tudo mudado. Vale a pena, compensa viver, falar, divulgar, anunciar, glorificar o Senhor Jesus na minha vida. Amém. Glória a Jesus. Feche seus olhos mais uma vez.